os casos de Covid-19 continuam aumentando aqui em Mato Grosso. Por isso, o governador Mauro Mendes prorrogou até o dia 30 de setembro o decreto que estabelece o estado de calamidade pública. E como vai ser o trabalho do governo aqui na região metropolitana. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o secretário-chefe da Casa Civil do governo de Mato Grosso, Mauro Carvalho. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez debatendo Mato Grosso com todos vocês. Secretário, qual é a posição do governo de Mato Grosso neste momento aí que tem aumentado, e aumentado bastante os casos aí de infectados pelo coronavírus? O governo do estado, ele defende ou não o lockdown aí, onde houver essa necessidade, pelo agravamento da doença? Bom, Lúcio, nós no sábado publicamos um decreto com data retroativa do dia de sexta-feira e que realmente ali trata de todo esse assunto com relação às metodologias de trabalho. Então, ali existe uma tabela, Lúcio, que é levada em consideração o percentual de contaminação, a velocidade da contaminação e também o percentual de leitos ocupados de UTI. E ali cada município tem dois quadrantes, um que está acima de 40 pessoas infectadas atuais e outro abaixo de 40 pessoas infectadas. A partir daí, o município é classificado como baixo, moderado, alto e muito alto. E cada situação dessa, Lúcio, existe uma forma, existe uma orientação do governo para que os municípios realmente coloquem em prática essa sugestão, essa orientação que o governo está sugerindo. Agora, o muito alto, praticamente, é o fecha tudo, é o lockdown, mas por enquanto, graças a Deus, não existe nenhum caso ainda, nenhuma cidade no estado de Mato Grosso nessa situação. Secretário, uma situação que preocupava e muito era a situação de Cuiabá, mas principalmente aí pelos desentendimentos, né, que vinham ocorrendo entre os integrantes do governo do estado e os integrantes lá da prefeitura, né? Esse choque aí, essa troca de farpas entre o governador Mauro Mendes, o prefeito Emanuel Pinheiro, isso está superado agora? Vai dar para administrar melhor esse período aí da pandemia, até ultrapassar essa fase? Olha, Lúcio, isso sempre foi superado, né? Essa discussão é uma discussão democrática, né? E o que o governo fez, em alguns apontamentos que foram feitos pela Prefeitura de Cuiabá, o governo simplesmente respondeu aquilo que eles tinham de documento, de fatos e dados. Essa reunião que aconteceu essa semana foi uma reunião extremamente harmoniosa, respeitosa, onde o único objetivo ali, Lúcio, era salvar vidas. E foi realmente o que aconteceu. Coordenado pelo governador Mauro Mendes, com a presença de toda a equipe do governo e também da equipe do prefeito Emanuel Pinheiro, ali sim sacramentou que iremos abrir mais 30 UTIs em Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá recebeu 20 respiradores, o governo está acomodatando mais 10 respiradores com a Prefeitura, e fora isso iremos abrir mais 30 UTIs também no Hospital Metropolitano de Várzea Grande. Então nós estamos falando só na Baixada Cuiabana, 60 UTIs. E no estado todo, Lúcio, nós devemos chegar aí próximo de 160 UTIs, ultrapassando o número de 400 UTIs no estado todo. Secretário, uma outra questão que tem preocupado bastante a sociedade é sobre a aplicação desses recursos, né, e não são poucos recursos, né, são milhões e milhões de reais que o governo federal enviou aqui para Mato Grosso para ser utilizado exclusivamente no combate à pandemia. E teve muitas denúncias, continuam tendo denúncias de desvio desses recursos. Tem até uma força-tarefa aí de Ministério Público, né? O Tribunal de Contas também está investigando e a Polícia Civil também participa disso. Qual foi a orientação aí, no caso, do governo do estado para esse trabalho aí da Delegacia de Combate à Corrupção? O que nós temos feito, Lúcio? Primeiro que o valor que o estado investiu até hoje no combate à pandemia, no combate ao coronavírus, chega a ser 4 vezes mais do que nós recebemos do governo federal. Tá? Então, isso daí tem demonstrado o quanto o governador Mauro Mendes está preocupado e o quanto a gente vem investindo para salvar a vida das pessoas.
O que a gente tem feito, Lúcio, é que todas as nossas compras e o que a gente, desde o início da pandemia, nós estamos encaminhando, a partir dessa semana, para todos os órgãos de controle por iniciativa própria do governo. Então, nós vamos encaminhar para o Tribunal de Contas, para a CGE, para o Ministério Público, para o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, tudo o que foi feito de investimento, nós estamos tomando a iniciativa de nós mesmos apresentarmos de forma oficial toda a documentação relativa aos investimentos e relativa aos recursos que foram repassados do governo federal para o governo do Estado de Mato Grosso. Secretário, falando em governo federal, o governo federal, nesse auxílio, né, que foi aprovado lá pelo Congresso, deve repassar aí pelo período aí de 4 meses, um valor que se aproxima aí de 1 bilhão e 400 milhões de reais, para cobrir aí as perdas de arrecadação. Com isso aí, o Estado equilibra as contas aí em função dessa queda na arrecadação, ou esse dinheiro ainda não será suficiente? Lúcio, nós não temos bola de cristal, né? Deus não deu essa autonomia para a gente, mas tudo vai depender do tempo que for ter essa pandemia, do tempo que ela for durar, da durabilidade dela. Se for uma pandemia que a gente chegar agora em agosto, setembro, a gente já tiver numa situação bem melhor do que nós estamos hoje, lógico que esse recurso vai ajudar muito. Porque a nossa arrecadação ela vem caindo a todo mês. Nós tivemos uma queda em abril de 147 milhões, de quase 200 milhões em maio. E junho também, já o que nós estamos visto nessas primeiras semanas aí, também uma queda significativa de arrecadação de ICMS. Então, esse dinheiro, esse recurso do governo federal, ele veio numa excelente hora em 4 vezes. Agora, se essa pandemia durar muito tempo, Lúcio, é capaz esse dinheiro ainda não ser suficiente para a total queda que nós estamos tendo na economia do Estado de Mato Grosso. Mas na hipótese da pandemia, o período crítico dela, ele ficar dentro desses 4 meses, esse recurso seria o suficiente? Se isso realmente acontecer, nós rezamos a Deus para que isso realmente aconteça, que a gente pare de conviver com esse pesadelo que todos os dias tem atrapalhado a vida de muita gente, um momento muito triste que todo mundo está vivendo. Mas se isso realmente acontecer, Lúcio, esse dinheiro realmente vai suprir essa queda de arrecadação e não vai interferir na economia do Estado. Nós estamos trabalhando diariamente para que isso de fato aconteça. Secretário, uma outra questão. Esse tema, inclusive, está lá para ser avaliado, analisado pela Assembleia Legislativa, que é o projeto de reforma da Previdência Estadual. O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, até já se manifestou, dizendo, olha, se não tiver mudança no texto, vai ser difícil aprovar. O governo pretende mudar esse texto? Olha, Lúcio, o governo sempre foi aberto ao diálogo e às discussões democráticas e republicanas. E é o que faremos. Então, provavelmente, deverá ser votado em primeira agora, hoje, na Assembleia Legislativa. Lógico que essa pauta pode alterar, mas existe essa previsão. E entre a primeira votação e a segunda votação, vai ser os debates e as discussões em cima das emendas apresentadas pelos deputados. Então, o governo tem a sensibilidade, sabe que tem que ter alguma coisa ali que deve ser alterada, e nós estamos dispostos a essa discussão e, logicamente, encontrando esse entendimento, o governo fará as mudanças necessárias para que o projeto realmente seja o melhor de todos os estados brasileiros. Secretário, como chefe lá da Casa Civil, o senhor é o porta-voz político do governo Mauro Mendes. Nós divulgamos uma informação agora há pouco aqui sobre o adiamento das eleições, né? Que não vai ser em outubro, mas as eleições acontecem ainda esse ano. Como é que não digo o governo Mauro Mendes, né? Mas o Democratas, como é que o Democratas está se preparando para esse processo eleitoral, principalmente aqui em Cuiabá? Bom, essa informação que eu tive ontem, pelo menos a que eu tive acesso, que eu leio muito, foi apenas com a mudança da data das eleições, né? Passando ela para novembro, isso. No início de novembro, primeiro turno, quase final de novembro, segundo turno. Mas eu não tive acesso ainda ao calendário eleitoral, com relação às convenções, às descompatibilizações, porque se continuar o mesmo calendário que foi colocado em prática, que foi colocado em prática desde o primeiro dia, realmente alguns secretários deveriam ter pedido o seu afastamento no governo. E ninguém fez isso
porque nós estamos juntos para salvar vidas dos matogrossenses, junto com o governador Mauro Mendes. Agora, caso esse calendário seja alterado, seja modificado, aí sim, algumas pessoas podem, logicamente, colocar os seus nomes, se houver viabilidade política, e que seja um consenso também do Partido Democratas. Agora, existem pessoas fora do governo que têm perfeitas condições de disputar as eleições em Cuiabá com qualquer grupo político que esteja do lado contrário. O que o senhor quis dizer aí, se houver mudanças no calendário eleitoral, na hipótese disso ocorrer, é que Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde, ou o próprio secretário Mauro Carvalho podem sair candidatos, é isso? Um dos dois? Ou Mauro Mendes já definiu que o candidato será Fábio Garcia? Não, ainda o governador, junto com o seu grupo político, junto com o Democratas, junto com o seu partido, ainda não definiu qual é o candidato. Por isso que eu falo, caso haja alguma mudança, o secretário Gilberto Figueiredo, o secretário Rogério Galo, o secretário Marcelo Padeiro, o meu nome também tem sido cogitado. Nessa reunião, Fábio Garcia, logicamente, nessa reunião vai ser discutido qual é o nome que poderá disputar as prefeituras de Cuiabá. Mas primeiro, Lúcio, nós temos que aguardar esse novo calendário eleitoral, que até agora, pode ser até que ele tenha sido divulgado, mas eu ainda não tive acesso. Mas o calendário aí, a discussão foi exatamente essa aí, como o senhor colocou aí, de que não vai ser em outubro e que esse adiamento aí seria ali o primeiro turno em 15 de novembro, o segundo no dia 29 de novembro. É por aí. Secretário, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcio, obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores, estou sempre à sua disposição para vir aqui. Para mim é um prazer muito grande estar com você aqui, discutindo as questões de Mato Grosso. Que Deus abençoe todos nós e uma boa semana. Obrigado.